agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que será ministrada através do nosso pastor, reverendo César. Que Deus possa nos abençoar, falar aos nossos corações e utilizar poderosamente o servo dele. Que Deus abençoe a todos nós. Irmãos, quero convidá-los para abrirem suas Bíblias e, quem sabe, acompanhar o texto em Apocalipse. Nós temos esse desafio de estudarmos o livro do Apocalipse. Então, nós hoje vamos ler do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 1. Ainda estamos no capítulo 1 do Apocalipse. De 9 a 20. Diz assim o texto da palavra, então. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mais uma vez nós queremos pedir ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, de fato, entender e absorver a mensagem do Senhor para o nosso coração, no século 21, século de tantos desafios, onde a igreja tem que tomar posição em diversos assuntos, diversas vezes, por diversas pessoas, servos que buscam servi-lo de coração. E nós pedimos que sejamos guiados todos os dias a entendermos Tua palavra e a usarmos este conhecimento para edificação do Teu povo, da Tua igreja, mas também, pessoalmente, a edificação de cada um de nós. Que o Senhor provoque em nós fé e forças e ânimo e vontade para servi-lo.
Ajuda-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai. Desperta a tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Domingo. Domingo é dia do Senhor. E desde pequeno, provavelmente, se você frequenta uma igreja evangélica desde pequeno, você já cantou isso diversas vezes. Muitas músicas das crianças são músicas que falam de domingo é o dia de irmos para a casa de Deus, irmos para a casa do Senhor, para louvarmos a Deus, para buscarmos ao Senhor. E isso é maravilhoso quando isso grava no nosso coração. Porque nós nos preparamos, toda semana, nós nos preparamos para virmos para a casa de Deus, virmos para adorar. E é interessante que durante esse culto todo, se não me falha a memória, depois eu vou verificar na internet, todos os irmãos disseram: nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na tua casa neste dia. E é um privilégio mesmo. Então a gente não pode perder essas grandes oportunidades que Deus nos dá para servi-lo. Mas a verdade precisa ser dita. Alguns grupos de evangélicos questionam se nós deveríamos realmente nos reunir no domingo. Alguns entendem que, por causa dos 10 mandamentos e por causa do Antigo Testamento, influenciados por isso, né? Claro, eles questionam. Não deveria ser o sábado? Nós não deveríamos fazer tudo isso no sábado? E a igreja tem respondido, no decorrer da história, tem respondido que o domingo é o novo sábado para os cristãos não judeus. E nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor, porque guardamos um dia para descanso entre 7. Mas diferentemente daqueles que guardam o último dia, nós guardamos o primeiro, na certeza da promessa de Deus para a nossa vida. Deus está, através da ressurreição, através do batismo do Espírito Santo, através do exemplo da igreja, reunindo-se todos os domingos, a igreja primitiva, nós seguimos este caminho, já que somos uma igreja apostólica que segue os ensinamentos dos apóstolos. E para defender o domingo, na verdade, alguns cristãos usam, inclusive, esse texto aqui de Apocalipse, para dizer que no domingo o Senhor falou com João. A grande questão que eu queria levantar hoje é se esse texto fala de domingo. A grande questão aqui é se, nesta passagem aqui que João está descrevendo o seu encontro com o Senhor, fala de domingo. E para a gente estudar hoje, eu queria lembrar os irmãos que o livro do Apocalipse foi escrito no primeiro século. Talvez tenha sido o único livro a ser escrito depois do ano 70 da era cristã. E talvez antes do ano 100, com certeza, mas talvez ali próximo do ano 90 e pouco, pode ser. E quem escreve é o apóstolo João, que nos evangelhos é chamado aquele a quem Jesus amava. O filho de Zebedeu, o irmão do Tiago, que morreu ao fio da espada. Então, ele está lá por quê? Ele está lá porque ele foi preso por discordar do Império Romano, afirmando que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. O Império entendia que qualquer um que não adorasse César era visto como um traidor da pátria, alguém que poderia causar problemas. Então, João, por ser um apóstolo, por ser um dos líderes da igreja, foi desterrado na ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão, uma ilha exatamente para esse tipo de coisa. Talvez no tempo de Nero ou do Domiciano, né, o próximo imperador.
Não sabemos com certeza, porque depende de quando o livro foi escrito. Enfim, de qualquer maneira, é um momento difícil, um momento delicado, um momento problemático para a igreja, e João está passando por isso junto com a igreja. Dito isto, eu queria olhar com os irmãos esse texto sob uma perspectiva talvez um pouco diferente daquela que estamos acostumados a ler normalmente. Porque a mim me parece que João está propondo aqui, escrevendo aqui e anunciando que Jesus é o Senhor. O Senhor que vai reinar e julgar no dia do Senhor. E pensando nisso, você vai olhar para esse texto, se você me acompanhar nesse texto, você vai me acompanhar, olhar para esse texto, melhor dizendo, e João vai apresentar aqui quem é ele. Ele faz aqui uma autoapresentação. E que rufem os tambores, porque João vai se apresentar e ele diz que ele é o João. E acabou. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, mas quem é o João que diz que é o João? Que João é esse que está falando? Ele não está preocupado com ele. Você consegue perceber isso? Ele gasta muita tinta falando de Jesus, e sobre ele diz, eu sou João. Claro que, para quem estava recebendo na primeira mão, né, os primeiros leitores do texto de João, sabiam de quem estava se falando, porque ele, como um líder da igreja, sendo preso, isso todo mundo sabia. Quando ele escreve, é o João. Hoje é muito difícil para a gente entender. Se não fosse o testemunho dos pais apostólicos, dos nossos primeiros cristãos que escreveram livros, dizendo que este João que escreveu o livro é o mesmo João que escreveu o esse João que escreveu o Apocalipse é o mesmo João que escreveu o Evangelho e é o mesmo que escreveu as cartas, nós não saberíamos dizer com certeza quem é ele. E o que ele está tentando dizer é que realmente ele não importa se ele é um apóstolo, se ele é um pastor, se ele é um bispo, se ele é quem. O que é importante é que ele é um companheiro nosso de luta. Ele está no mesmo barco que a gente. Eles, né? O povo que está recebendo. E é interessante que ele se coloca na mesma condição dos seus irmãos que vão receber essa mensagem. E essa companhia que ele tem, né, esse companheirismo que ele diz 3 coisas. Eu sou companheiro de vocês na tribulação, no problema, na perseguição, na dor. Nós estamos juntos. Segunda coisa, eu sou companheiro de vocês no reino. Eu também faço parte desse reino. Eu também estou debaixo do senhorio de Jesus. Assim como vocês, eu também sou um servo. E em terceiro lugar, eu sou companheiro de vocês também na perseverança. Os cristãos que reafirmavam a fé, alguns morriam, outros eram presos, e outros, como João, desterrados, exilados, para não falarem. E João é um deles. O que João está dizendo? Eu sou como vocês. Estamos juntos. A segunda coisa que você vai perceber nesse texto, quando ele fala desse senhorio, na primeira, não é importante quem é o servo, tá? Não é importante o instrumento. Quem opera o instrumento que é importante. E o segundo ponto, ele vai falar sobre esse dia, que é o chamado dia do Senhor. E quando ele vai falar sobre isso, ele fala assim, olha gente, eu me achei, em Jesus, né? Em Jesus, e essa expressão é usada também por Paulo, quando ele fala do seu arrebatamento, eu estava em Jesus, eu estou em Jesus, estamos estamos incluídos na morte e na ressurreição de Cristo, nós fazemos parte do povo de Deus, do corpo de Cristo. Então João vai dizer, eu, em Cristo, me achei no dia do Senhor.
E aí tem um probleminha. Porque desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, todas as vezes em que essa expressão é usada, não se fala do primeiro dia da semana, do dia chamado domingo. Sempre é o dia da volta do Senhor, o dia do juízo, o dia da vingança, o dia de Yahvé. Nunca foi usado, até esse momento, como o primeiro dia. E não sei se você já parou para pensar que a semana começa, a gente diz que depois do domingo vem a segunda-feira, e nunca tem a primeira-feira. Né? A primeira-feira, não tem. Por quê? Mas tinha, é isso que eu quero dizer. Por isso que é segunda-feira, porque antigamente tinha a primeira-feira. E aí vinha a segunda, a terceira, tal. Só depois, no ano 400 e pouco, é por causa do uso da reunião dos cristãos, sempre na primeira-feira, né? No primeiro dia da semana, eles se reunindo, tal, é que o imperador, querendo agradar os cristãos, deu uma canetada, dizendo que a partir de hoje, esse dia vai se chamar o dia do Senhor, Dominus Dei, dia de domingo. Mas João não pegou essa fase. Para João, quando ele diz, eu me achei em espírito no dia do Senhor, não podia ser no dia de domingo, na primeira-feira. Até porque não tem a menor relevância se era na primeira, na segunda, na terceira-feira. Não faz diferença nenhuma. O que é importante é o que ele viu. Mas se ele está no último dia, como eu acredito que é isso que ele está descrevendo aqui, ele vai ler a história, ele vai enxergar a história de trás para frente. E nesse sentido, eu vou ter que usar um recurso que nós brasileiros sabemos muito bem, porque talvez hoje menos do que alguns anos atrás, mas até pouco tempo atrás, todo mundo queria assistir a corrida de São Silvestre, no último dia do ano, acho que é o primeiro dia do ano, né? Primeiro dia do ano, a corrida de São Silvestre, no último dia do ano. A corrida de São Silvestre, e todo mundo, e tem uma multidão que se inscreve naquela corrida. E o pessoal se veste de Papai Noel, de palhaço, de padre, de secretário, de secretária, de não sei o quê, vai de salto alto para a corrida. E é uma festa, né? Aquela muvuca, nesse tempo de pandemia, então, nem vou falar nada. Mas aquela muvuca, todo mundo lá e tal, e é dada a largada. E todo mundo sai correndo, e a grande maioria não completa o percurso. A grande maioria fica nos 100 primeiros metros, porque era só para aparecer na televisão, é só para fazer uma graça, é só para participar da festa, é ok. Mas sabe o que é importante? Quem é que venceu? Quem é que chegou até o final? Não sei se você sabe, mas todo mundo que participar e chegar no final ganha uma medalha. Não importa a sua colocação. 1057º. Tem uma medalhinha para você lá. Tá? É só completar. Fica aí o desafio para você. Se você quiser, né? Eu canso só de olhar, só de assistir pela televisão, eu canso, então, mas eu acho que você pode fazer isso melhor que eu. De qualquer maneira, o João está dizendo, eu estou no último dia, eu estou na linha de chegada, eu sei quem chegou aqui, eu sei aquele que atravessou a linha, eu posso dizer quem venceu. Não é João, num dia aqui da semana, olhando para frente. É João no último dia, lendo a história e vendo quem chegou aqui e quem venceu. Me parece que João está apresentando para a gente como foi a visão que ele recebeu.
E essa visão fala-nos deste dia glorioso, majestoso para nós cristãos, mas terrível para quem não receber Jesus como seu Salvador. Então João está dizendo para a igreja sofredora: eu estava lá. Eu fui arrebatado em espírito, num êxtase, e tive a visão. E eu sei quem chegou lá. Terceira coisa que você pode perceber nesta descrição aqui, nesse texto que nós temos, essa perícope, é que ele vai descrever o Senhor que estava lá com ele, que é Jesus. Então, ele diz o que ele ouve. Ele diz que tem uma voz atrás dele, quando ele entra em êxtase, quando ele vai para o dia do Senhor, ele ouve uma voz atrás dele que vai dar algumas ordens para ele. Uma voz de trombeta, uma coisa estrondosa no seu ouvido. E o que a voz diz? O que vês, escreve. Isso significa que João tinha que transformar a visão que ele tem em escrita. Essa é a função de João. Ele tem a visão e tem que passar essa visão para o papel. E o que ele escreve, ele deve enviar. E aí é descrito para nós que esse texto está endereçado à igreja de Deus, representada em 7 igrejas da Ásia Menor, escolhidas a dedo pelo Senhor, na sua visão, para representar toda a igreja em todos os séculos, em todo o mundo. Então, através do diagnóstico e do envio da mensagem para essas 7 igrejas, nós todos, inclusive Vila Buenos Aires, devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Devemos prestar atenção e modelar a nossa igreja, modelar a nossa forma de viver neste mundo, neste século, neste lugar, à luz daquilo que foi passado para João e ele escreveu através do livro do Apocalipse. Então ele ouve isso, é dado esta ordem para ele, e quando ele se volta para ver com quem ele falava, ele vê alguém entre os candeeiros. E ele começa a descrever. E é uma descrição de homem, né, de filho de homem. Como em Daniel 7. Exatamente, é uma descrição muito semelhante. Que era a representação, lá em Daniel, era a representação do Messias. O que João está tendo a visão aqui é praticamente a mesma visão que Daniel teve lá atrás, com algumas boas diferenças, né? E quando ele vê, ele descreve o maravilhoso. Acompanhe aí. Ele tem vestes talares ou vestes de sacerdote. Ele tem no meio da sua barriga uma cinta de ouro, que é uma cinta de rei, uma cinta real. A cabeça e cabelos são cabelos e cabeça de idoso, ou seja, apontando para a eternidade. Ele tem olhos de fogo, já começa a complicar, né? A onisciência, pés de bronze polido, talvez polido pelo uso de andar no meio dos candeeiros, voz de muitas águas, voz poderosa, mão com 7 estrelas, domínio e proteção, boca com espada, a palavra que corta profundamente, rosto de sol, glória. Essa é a descrição, é uma descrição muito bizarra, né? Você olhar alguém com o olho pegando fogo, uma espada saindo da boca, cabelo e o rosto brilhando, cabelo branco, o rosto brilhando, ele com veste de sacerdote cingido com uma cinta no meio dourada, e ele está descrevendo este homem.
Ele está vendo alguém maravilhoso, poderoso, potente, que tem todo o domínio da situação. Então, quando ele ouve a voz e ele se volta para ver, ele escreve. E essa descrição talvez seja o mais aproximado possível daquilo que ele está vendo. E toda a visão descrita aqui é para causar impacto em quem ouve. Porque certamente João foi impactado. Quando ele tem esta visão, ele não aguenta. E cai como morto. E este ser o toma pela mão direita e o levanta e diz: já está dormindo? Está dormindo em serviço. Falei que era para você escrever. Presta atenção. E o que ele tem? Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ninguém morre sem eu deixar. E mesmo aqueles que morrem no Senhor estão debaixo do seu domínio. Porque Hades, na sua Bíblia foi traduzido para inferno, né? A palavra aí no grego não é Guiena, que seria o inferno como a gente tem na nossa mente, do lugar de fogo e enxofre, mas Hades, ou Hades, que é o lugar dos mortos. Então, as pessoas que morreram foram para o Hades, uns para o céu, outros para o inferno, mas tudo está no Hades. De qualquer maneira, ele está dizendo: eu tenho a chave do Hades. Ninguém morre sem que eu permita. Nenhum dos cristãos que morreram, isso que Jesus está dizendo para João, seus irmãos que morreram sem que eu te permitisse. E você também, João, que ele ficou como que morto, né? Não está na hora, eu estou dando um trabalho para você, né? Vai lá e escreve. Não vai morrer agora não, você vai morrer, mas não é agora, tá? Então eu tenho as chaves. Ninguém pode pôr a mão nos filhos de Deus, a não ser o próprio Deus. Ele diz: eu mesmo estive morto, mas estou vivo. Ele venceu até mesmo a morte. E essa é uma descrição muito clara sobre Jesus. Se você estava com dúvida de que esse ser que foi apresentado aqui, nessa visão para João, era Jesus, com essa daqui você matou a charada, né? Eu tive morto, mas revivi, estou vivo, e pelos séculos dos séculos, ou seja, eu sou Jesus que ressuscitou no terceiro dia. João não tem dúvida disso, por isso ele está muito tranquilo, a partir de agora ele está mais tranquilo. Bom, não sei se eu posso falar mais tranquilo, né? Depois dessa visão, eu continuaria desmaiando a cada 5 minutos. Mas ele tem uma missão. E aí, é descrito para a gente como é que vai funcionar o livro. Ele aponta para a gente qual vai ser a dinâmica do livro. Ele diz assim: aquilo que você viu, ou seja, a visão do Cristo glorificado, do poder, da majestade, do senhorio, ele tem nas suas mãos todo o poder. Tudo está debaixo dos seus pés. E João não tem mais medo, porque afinal de contas, este ser o levantou, o tirou da morte, e o trouxe, e disse: vai trabalhar. Vai fazer o que eu mandei. Acabou o medo. Então, ele tem que passar isso para a igreja. As coisas que é a situação da igreja, situação difícil, problemática, império, pessoas
a família rejeitando, pessoas caçando os cristãos, momento de dor, momento de angústia, momento de tribulação. João disse: eu mesmo sou testemunha disso, sou companheiro de vocês nessa tribulação, estamos juntos, eu sei das coisas que estão acontecendo hoje, porque eu sou companheiro. Mas também diz, das coisas que hão de acontecer. E nisso nós não sabemos. A igreja não sabia o que estava por vir, e nós também hoje não sabemos o que está por vir à nossa frente, se nós não lermos as Escrituras. E João, portanto, está encarregado, através do livro do Apocalipse, de apresentar também as coisas que haveriam de acontecer. E é muito importante você entender que ele está no último dia. Ele pode descrever o que aconteceu. Não é uma previsão. No nosso caso, no caso de João, é uma retrovisão, né? Ele está olhando para trás e está lendo a história. Lendo porque está sendo revelado para ele, né? A partir daí. Não tem dúvida. Não há nada que possa mudar o resultado final. Eu estou lá, eu estive lá, eu vi. E é muito interessante que João vai dar, portanto, aqui uma dica de como você deve ler este livro. Veja só o que ele diz sobre as 7 estrelas que estão na mão direita daquele ser, que é Jesus. Ele diz que são os anjos das igrejas. E isso pode significar que são os pastores que estão à frente da igreja, ou talvez os bispos que vão supervisionar estas igrejas, cada uma delas, né? Ou então, aquele espírito comum que cada igreja tem, né? Não especificamente uma pessoa, mas aquele sentimento coletivo que há. E não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas você sabe que algumas igrejas são muito dedicadas ao louvor. Todo mundo canta no louvor. Todo mundo. Tem 5 corais, a igreja não é grande, mas tem 5 corais, tem 13 grupos musicais, e tem vários compositores dentro dessa igreja, uma igreja local eu estou falando, né? Um lugar. Outra igreja é uma igreja muito envolvida com missões, ela quer missões, ela é pequena, mas quer sustentar missionários, e dali mesmo já saíram 7 ou 8 missionários que mantêm correspondência, e sempre tem missionário visitando aquela igreja, e sempre está enviando alguém para as missões, para rever os irmãos e para ajudá-los lá, levar os donativos e etc. e tal. Outras igrejas são envolvidas com o ensino da palavra, muito apegado à palavra, e sempre tem um estudo diferente, tem uma campanha de estudos bíblicos, um congresso para estudar as Escrituras e tal. Então, cada igreja tem uma característica diferente. Talvez seja isso que ele está sendo chamado aqui de estrela ou de anjo da igreja. Então, também pode ser, e isso alguns interpretam também como sendo, cada igreja tem um anjo que vai guardar esta igreja, protegê-la do ataque do inimigo. Aí fica mais difícil, na minha opinião, porque teremos que dizer que nem todo anjo é bom. Se você ler as 7 cartas aqui, você vai ver que tem alguns anjos que estão mais preocupados com eles do que com a igreja que ele tem que tomar conta. Então, eu estou descartando apenas esse último, mas ainda que haja alguns especialistas que vão falar sobre esta, como se fosse um anjo da guarda da igreja, não individual, mas da igreja em si, né? De cada uma das comunidades aí. Eu entendo que seja esse senso comum, porque na radiografia que é feita a partir do capítulo 2, né, foi feita uma radiografia de como a igreja se comporta, parece apontar não para uma pessoa, mas para o coletivo desta igreja. Como a igreja tem
pensado, como a igreja tem agido, como ela tem aceitado as coisas, como ela tem resolvido os problemas. Eu vou caminhar nesta direção. E também é descrito aí, João dá uma dica de quem são os candeeiros. Ele fala que são as igrejas. E é interessante porque parece fazer um contraste com o Shekinah. O Shekinah é aquele candelabro que havia no templo, que significava a presença do Senhor, né? A graça do Senhor manifesta através das 7 chamas que o Shekinah tinha. Mas esse Shekinah, esse candelabro, que se chamava Shekinah, ele era todos ligados numa mesma base. Eram 7 tochas, 7 fogos, ligados numa mesma base. O que está sendo descrito aqui é um pouco diferente, porque são 7 chamas também, mas separadas, cada uma individualmente. E parece indicar igrejas locais. Que somos todos uma igreja só, né? Porque compõe as 7 chamas, as 7 luzes, né? No templo do Senhor, mas ele vai tratar com cada uma especificamente. São dicas de que você deve ler o texto do Apocalipse entendendo os simbolismos que ele está propondo na visão que João tem que escrever. Mas você tem que lembrar que esse simbolismo não podem ser os símbolos de hoje. Tem que ser o símbolo do primeiro século, para quem foram escritas. O que nós faremos é buscar, no decorrer do estudo do livro todo do Apocalipse, nas 7 visões, é buscar o que estes símbolos significavam naquela época e o que isso significa para nós hoje. Mas não vamos tentar interpretar com os símbolos de hoje, tá bom? Porque entendemos que não é isto que o Senhor queria que João fizesse. Ele queria que a igreja, que estava sendo perseguida, que estava sofrendo, entendesse a sua mensagem. E pudessem, lendo esse livro, acalmar o coração. E é por isso que no primeiro momento, nessa descrição que ele dá do filho do homem, né, desse ser, ele está ensinando para a igreja: eu tenho a igreja, todas as igrejas, as 7 igrejas, na minha mão direita. Elas não estão jogadas. Essa igreja em que eu ando no meio, eu não estou distante, falando com vocês distante, eu estou no meio dos candeeiros. Eu protejo, eu conheço, eu vivo junto. Eu sou o Senhor, mas que lidero de dentro. Para mim isso é maravilhoso, meu irmão. Porque um de nós esteve lá no final e viu que nós ganhamos. Que o cristão é aquele que cruzou a linha de chegada. Todos aqueles que foram parando no meio do caminho, que foram desistindo, que foram se amoldando às coisas deste mundo, e foram ficando para trás, criando raízes enquanto viviam, criando raízes nesse mundo, não chegaram lá. E, portanto, não vão passar a eternidade com Jesus. Mas aquele que entendeu que o Senhor governa, Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, e levou João até lá para mostrar para João que valia a pena sofrer pelo Evangelho, valia a pena estar desterrado, valia a pena morrer por causa deste Evangelho.
é aquele que vai fazer cumprir a sua vontade no decorrer da história. E um dos meus professores de Novo Testamento, ele disse uma coisa muito legal. Ele disse que para provar isso, né, porque nós vencemos, e a história foi mostrando que os cristãos foram vencendo essa batalha. Ele disse que nós damos o nome dos apóstolos para os nossos filhos e nome dos imperadores para os nossos cachorros. Vem, Nero. Ah, Pedrinho. Ah, Joãozinho. Não é? Nós aprendemos que vale a pena. Nós entendemos que esse é o tipo de coisa que faz com que a gente lute mais, insista um pouco mais. E infelizmente, no século 21, nós estamos impregnados com esta praga da felicidade. Nós achamos que tudo tem que girar em torno de nós para fazer a gente ser feliz. Tudo. Até mesmo o dia que nós separamos para louvar a Deus, tem que fazer a gente ficar feliz. Então, tudo, o nosso culto tem que mexer com a gente, sabe? Tem que tocar assim, tem que tocar lá dentro. Eu tenho que sentir alguma coisinha assim que me faça... É dor de barriga. É fome. Ai, mas eu quero sentir, eu quero chorar todo culto. Eu quero sentir bem. Eu quero extravasar. Porque tudo gira em torno de nós e da nossa felicidade. E qualquer coisa que ameace a nossa felicidade, você diz, está amarrado em nome de Jesus. Sai de retro. Porque o que Deus quer de mim é que eu seja feliz. Não é não. Ele quer que você o sirva de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E à medida que você se dispõe a servi-lo, você começa a gostar de que, porque esse Senhor da tua vida te ama. Mas Ele não é teu servo. Para te fazer feliz. Não é o gênio da lâmpada que vai resolver te dar os 3 desejos. Ele é o dono de tudo e de todos. E se você não estiver do lado dele, você estará perdido. Para sempre. Se você preferir este mundo e abrir mão da sua fé para ser feliz, você passará a eternidade infeliz e sofrendo. Mas se você resolver servir ao Senhor, custe o que custar, você vai poder ver como João viu, que Ele governa e protege a sua igreja, porque Ele é o Senhor. E um dia, no dia do Senhor, não no domingo, mas naquele dia, no último dia, você ouvirá o seu nome ser proclamado entre aqueles que foram chamados de servos bons e fiéis. Entrem no gozo do seu Senhor. E nós deveríamos viver neste mundo com este objetivo: de agradarmos a Deus.
qualquer coisa que nos atrapalhasse de servirmos a Deus assim, nós deveríamos deixar para trás. Nós deveríamos preferir ir para Pátimos. Deveríamos enfrentar a cruz. Deveríamos enfrentar o fogo para agradar ao nosso Senhor. Na certeza de que aquele que reina, aquele que governa, cumprirá sua palavra em nos receber na sua glória. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a olhar para esse texto e ver as coisas que são e as coisas que hão de acontecer, mas na perspectiva daquele que diz: Jesus glorificado, governando. Olhe nessa perspectiva e você vai aprender o que Deus tem para nós. Vamos orar. Eu quero lançar esse desafio, não perca, tá bom? Vamos estudar passo a passo. Eu sei que está sendo devagar, mas também eu não estou com pressa. Eu espero terminar antes da volta do Senhor. Não sei se eu vou conseguir, tá? Porque Ele pode voltar hoje à noite, então eu não vou conseguir. Mas eu sei que vocês vão me perdoar. Todos os que estiverem lá vão me perdoar. Então, eu estou querendo ir devagar, mas não quero parar. Quero que você me acompanhe nisso. Mas não seja apenas técnico. Não seja apenas um ouvinte que fica tentando descobrir para fazer uma matemática. Não. Eu quero que você absorva como foi a proposta de João. Viva isso no seu dia a dia. Oremos. Santo Deus, nesse mundo que lança tantos desafios para nós nos levantamos como igreja para proclamar um dia entre 7 em que nós dedicamos ao Senhor. E nesse dia, Senhor, nós queremos fazer as coisas que agradam ao Senhor. Nesse dia, nós queremos parar todas as nossas atividades para descansarmos, sim, mas para descansar a nossa alma na Tua presença. Para encher a nossa alma com a Tua palavra. Para juntar com os nossos irmãos para Te buscar. Até que chegue aquele grande e maravilhoso dia quando o Senhor virá buscar os seus e nos levar para viver para sempre ao Teu lado. Ó Deus, enche o nosso coração e a nossa mente destas coisas maravilhosas que o Senhor tem reservado. Que a Tua palavra fique gravada em nosso coração e nos ensine a viver aqui tomando as decisões certas, porque estamos sendo guiados pelo Teu Espírito, baseado naquilo que aprendemos da Tua palavra. Que os desafios que são lançados sobre nós tenham uma resposta cristã, baseado naquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso, abre a nossa mente, abre o nosso coração, faz com que a gente também possa enxergar o Senhor reinando absoluto sobre tudo, sobre todos, sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Quer haja problemas, quer haja dificuldades, mesmo nos momentos de alegria, que o Senhor possa nos fazer aproximar mais e mais da Tua presença, com uma chama queimando no nosso coração, certos de que nós somos do Senhor e vivemos para a Tua glória. Que a Tua igreja, Senhor, não se acostume com esse mundo. Que a Tua igreja não tente imitar esse mundo que não Te conhece. Mas que nós sejamos obedientes ao que a Tua palavra nos ensina.
E permita, Senhor, que nós possamos anunciar este evangelho de salvação a todo aquele que o Senhor colocar ao nosso redor. E que o teu Espírito Santo transforme vidas. Como fez com a gente. Transforme vidas. Nós confiamos em Ti, Senhor. E suplicamos o privilégio de até mesmo sofrermos em Teu nome. De até mesmo termos que passar pela tribulação em Teu nome. Para vivermos para sempre contigo. Nós oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos.